Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal da J-League Insider e a gente devia estar aqui, né, para fazer o nosso resumo da semana dos clubes que participaram da Champions League Elite, tanto os três japoneses na Champions League Elite, a competição principal, quanto o Sanfrecce Hiroshima na Champions League 2. Você já sabe, porque já acompanhou a nossa página, a maioria das equipes venceu, o Marinos venceu, o Kawasaki Frontale venceu e o Sanfrecce Hiroshima não só venceu, como também avançou às quartas de final. E o Vissel Kobe, que foi com o time C, acabou sendo derrotado pelo Shanghai Shenhua da China. Mas o que a gente tem que debater hoje nesse vídeo, nessa rodada asiática aqui no canal, é sobre a situação do Shandong Taishan, o clube chinês que se retirou, né, da disputa da Champions League Elite e acabou causando um belo de um alvoroço. Torcedores japoneses revoltados, torcedores coreanos revoltados e torcedores chineses, obviamente, felizes, né? E a gente vai começar a contar um pouco essa história para vocês. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa o comentário, manda para os amigos e não esquece também aqui as nossas redes sociais. A gente está cada vez mais ativo nas outras redes também. Explicando para vocês um pouco essa história, o que aconteceu? Na semana passada, nós tivemos a sétima rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite. O Shandong Taishan da China recebeu o Guangzhou FC da Coreia. E nessa partida, torcedores da China acabaram levando cartazes e fotos e imagens para as arquibancadas, não só do líder norte-coreano Kim Jong-un, aliado da China e inimigo da Coreia do Sul, mas também do ditador Chu Do-hwan, que liderou e organizou, né, se a gente pode usar o termo organizou, mas ele liderou e ele comandou um evento chamado Massacre de Guangzhou, onde mais de 2.000 pessoas foram mortas em 1980 na cidade de Guangzhou, na Coreia do Sul. E isso também permitiu com que o Chu Do-hwan liderasse uma ditadura por quase 10 anos na Coreia do Sul. Então, isso foi visto de uma maneira muito ruim, não só pelos próprios torcedores do Guangzhou, mas também pelo governo da Coreia do Sul. E o que acontece? Nesta semana a gente ia ter a oitava rodada, a gente teve, né, no caso, a oitava rodada da fase de liga da Champions League Elite. E o Shandong Taishan dessa vez ia até Ulsan, na Coreia do Sul, para enfrentar o Ulsan Hyundai. Essa informação que eu vou passar para vocês agora, ela não é confirmada, ela é um rumor que está rolando na comunidade do Twitter de coreanos e japoneses. Uh, a resposta da torcida coreana se daria citando o massacre da Praça da Paz Celestial. Esse é um tema que é proibido na China. Eles dizem que nada aconteceu, embora o mundo inteiro saiba que tenha acontecido. E é proibido de ser mencionado na China, proibido de ser pesquisado na China. E basicamente, se você faz algum tipo de referência, você pode ser punido pelo governo. Então, os coreanos, segundo esse rumor, levariam cartazes e levariam placas perguntando, questionando ou relembrando a Praça da Paz Celestial, 1989. E a ordem para o Shandong Taishan não entrar em campo teria vindo de cima, teria vindo do governo chinês e do governo coreano, que queriam evitar mais um grande incidente diplomático. Por incrível que pareça, parece que um evento que, de acordo com a China, nada aconteceu, é mais grave de ser mencionado do que um evento que realmente aconteceu e que está na história da Coreia, inclusive sendo relembrado para que nunca mais aconteça. Então, tá aí já a primeira contradição. O Shandong Taishan alega que não conseguiu reunir condições de levar um elenco para a partida, que teve um surto de doença, embora não fale que doença é essa.
No domingo, o Shandong deve estrear na Superliga Chinesa contra o Henan FC. E a gente vai ver se a tal doença ainda está no corpo dos atletas. Fato é que essa desculpa sanitária já foi usada também pela Coreia do Norte para não enfrentar o Japão nas eliminatórias, né? Tanto que eu não lembro se foi o jogo em Pyongyang ou se foi o jogo que ia acontecer no Japão. Ele não ocorreu porque a Coreia do Norte alegou questões sanitárias, que não queria expor os seus jogadores à doença que estava rolando no Japão e acabou não jogando. Então essa desculpa sanitária já não é a primeira vez que uma ditadura usa para impedir o seu time, os seus jogadores de jogarem uma outra partida. Só que o que acontece? O Shandong Taishan então se recusa a entrar em campo e de acordo com o artigo 5º, né, 5.2, o artigo 5.2 do regulamento de competições da AFC Champions League Elite 2024-2025, ele está aberto aqui na minha frente, sem nenhuma limitação para qualquer clube participante que, aí vem uma série, né, de condições. Informe a AFC por escrito que não pretende ou não está disponível de se reportar no local de uma partida para essa partida. Fale em se reportar no local da partida para a partida, sem uma manifestação por escrito. Se recuse ou seja impossibilitada de continuar a partida. Deixe o estádio antes do final da partida. Todas essas condições, além de algumas outras que não cabem nesse momento a gente comentar, de acordo com o regulamento, a AFC considera que essa equipe se retira da competição. Não é só ela está se retirando da partida, ela está se retirando da competição como um todo. Então, quando o Shandong Taishan deixa de se reportar no Ulsan Stadium para a partida contra o Ulsan Hyundai, a AFC, de acordo com o artigo 5.2 do regulamento da competição, entende que o Shandong Taishan está se retirando da AFC Champions League Elite 2024-2025. Detalhe, o Shandong Taishan poderia se classificar. Estava na 7ª colocação com 10 pontos. Um empate contra o Ulsan Hyundai garantiria a classificação do Taishan. Mas, como deu todo esse imbróglio, a AFC entende então que eles se retiraram da competição, perdão. Isso precisa ficar claro porque eu acho que a tradução, na hora que a Central do Arabão, postamos a notícia, acho que a tradução ficou literal demais. Não é que a equipe desistiu da competição, eles não desistiram formalmente, mas ao desistir de uma partida, de acordo com o regulamento, eles estão desistindo da competição inteira. E aí, voltando para o regulamento, no artigo 5.6, qualquer clube participante que se retire da competição depois de já ter começado a participação no torneio terá suas partidas canceladas e consideradas nulas. Nenhum ponto e nenhum gol nessas partidas será levado em consideração na hora de determinar o ranking final na liga. Aí eles citam o artigo 8.3 que já passa para a definição da tabela final. Então, o que eles estão dizendo no artigo 5.6 é que, mesmo deixando de jogar a última rodada, todos os 7 jogos anteriores do Shandong Taishan foram considerados nulos, foram considerados inexistentes. Então, quem venceu perde 3 pontos, quem empatou perde 1 ponto, quem perdeu perde os gols que tinha marcado e sofrido nessas partidas. Isso precisa ficar claro porque afetou bastante a classificação e a gente já vai entrar nisso. Quais são as sanções, de acordo com o regulamento, que o Shandong Taishan vai sofrer da AFC? Eles vão tomar uma multa de $50 mil, né? Então no artigo 5.7 eles listam que a multa será de $50 mil se a retirada acontecer após o começo da fase de liga. Então, a multa de $5 mil, além, é claro, daquilo que já está
também no artigo 5.7, o clube pode sofrer um banimento de participação em uma ou mais temporadas de competições da FC. Ou seja, o Shandong Taishan ele deve ser banido de uma ou mais temporadas, não só da Champions League Elite, como também da Champions League 2. Se ele se classificar, a vaga vai para outro representante da China. E aí a gente entra no problema. E aí a gente começa falando do Vissel Kobe, justamente a equipe japonesa mais afetada. O Vissel Kobe ele estava na terceira colocação geral da fase de liga da FC Champions League Elite. Ele estava na terceira colocação, não poderia ser ultrapassado por nenhuma outra equipe até a quarta colocação, e justamente por isso, por já ter se classificado e já ter definido que iria decidir as oitavas de final dentro da sua casa, dentro do Noivir Stadium, o Vissel Kobe manda a China para enfrentar o Shanghai Shenhua, uma equipe C, uma equipe formada de reservas que não atuam naturalmente e de jovens. Por exemplo, o goleiro era o terceiro goleiro, o Paulo Obinaobi, acabou inclusive sendo expulso num lance infantil. E o Vissel Kobe perde de 4-2. Começa jogando muito mal contra a equipe titular do Shanghai Shenhua, que ainda tinha chances de classificação, como no final das contas acabou se classificando. E acabou perdendo de 4-2. No final do jogo ainda conseguiu marcar 2 golzinhos com a sua equipe C. O Vissel Kobe, então, naquele momento, chegava a 16 pontos, não poderia ser mais ultrapassado por nenhuma outra equipe, até a quarta colocação, vale ressaltar. Então, já estava classificado e definiria a sua situação em casa. Com a desistência do Shandong Taishan, o Vissel Kobe, que lá na segunda rodada venceu o Shandong Taishan por 2-1, teve essa partida cancelada, ou seja, perdeu 3 pontos. De 16, passou para 13. Foi ultrapassado pelo Kawasaki Frontale, pelo Johor Darul Ta'zim da Malásia e pelo Guangzhou. Caiu para a quinta colocação. Estava na segunda, empatada com o Frontale, caiu para quinta colocação. Então o Vissel Kobe, agora com 13 pontos, caiu para a quinta colocação, onde decide o jogo fora da sua casa. Ou seja, ele sai de uma posição de enfrentar o Buriram United da Tailândia, jogando o primeiro jogo na Tailândia e o segundo jogo em casa, para a posição de enfrentar o Guangzhou, que é o quarto colocado, com o primeiro jogo em casa e decidindo na Coreia do Sul. Sendo que, se tivesse a informação que o Shanghai Shenhua que o Shandong Taishan, iria desistir, teria, obviamente, para garantir a sua melhor colocação, iria mandar os titulares, ia mandar o Maekawa, o Tuller, o Yuya Osako, o Yoshinori Muto, o Daijo Sasaki, Taisei Miyashiro, ia mandar o seu elenco titular. Perdão. Iria mandar o seu elenco titular. E o Vissel Kobe acaba sendo prejudicado, então, pela desistência do Shandong Taishan. Aqui a gente abre um parênteses para falar das outras equipes japonesas, para falar do Pohang Steelers, uma equipe sul-coreana que foi a mais prejudicada dentro dessa situação. Isso porque na quinta rodada o Pohang Steelers enfrentou o Shandong Taishan e venceu por 4-2. Na última rodada perdeu dentro de casa para o Johor Darul Ta'zim da Malásia, mas estava com 9 pontos. Estava numa situação até confortável. Tinha o Shanghai Shenhua e o Shandong Taishan à sua frente, mas já estava fora da competição. Com a retirada do Shandong Taishan, o natural era que o Pohang Steelers assumisse a oitava colocação por estar com 9 pontos. Só que os 3 pontos da vitória sobre o Taishan foram retirados. E aí o Pohang fica com 6, eliminado. Quem passou foi o Shanghai Port, com 8. E aí tem o principal porém.
O regulamento da FC Champions League Elite, ele funciona, pelo menos o da fase de liga, funciona similar ao do Campeonato Paulista. Para você que não conhece, a gente explica. Cada uma das duas equipes foi dividida em grupos de 4. Geralmente, né, para a China, Coreia e Japão, que são os países que têm os três clubes representantes nessa fase, essas equipes caem no mesmo grupo. Então, o grupo dos times japoneses era o Yokohama Marinos, o Kawasaki Frontale, o Vissel Kobe e mais um. Ou seja, os times japoneses não jogavam contra si e contra mais uma equipe no grupo, para totalizar 8 jogos. Eles jogavam só contra equipes dos outros grupos. Os times chineses não enfrentaram o Shandong Taishan na fase de liga, porque eram do mesmo grupo, que não poderia se enfrentar, junto com o Buriram United da Tailândia. O que acontece? Como esses clubes não enfrentaram o Shandong Taishan, eles têm 8 jogos disputados, porque nenhum jogo foi tirado desses clubes. Então, o Buriram teve uma campanha de 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 12 pontos. O Shanghai Shenhua teve uma campanha de 8 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, uma campanha de 10 pontos. O Shanghai Port teve 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Perdão, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas e uma campanha de 8 pontos. O Pohang Steelers teve um jogo retirado. Então a campanha do Pohang, que deveria ser de 8 jogos, 3 vitórias, nenhum empate e 5 derrotas, virou uma campanha de 7 jogos, 2 vitórias, nenhum empate e 5 derrotas. Entendem como ficou confuso? O Pohang Steelers não só teve a desvantagem de ter o seu jogo cancelado, como ficou em quantidade de jogos atrás do Shanghai Port. E aí eu digo para vocês o seguinte: se a diferença de pontos entre o Pohang Steelers e o Shanghai Port fosse acima de 3 pontos, eu não estaria aqui fazendo esse vídeo para vocês, esse vídeo que vai ficar longo, já peço perdão. Porque não tem uma partida, não teria como o Pohang Steelers, mesmo com o jogo cancelado, ficar à frente. Não teria como. Só que teria como nesse caso, são 2 pontos de diferença, uma vitória dá 3 pontos. Teria como o Pohang Steelers ficar à frente, como estava à frente do Shanghai Port, até o cancelamento do jogo contra o Taishan. Então, é injusto até mesmo com o Pohang Steelers, porque ele fica de fora não porque o jogo foi cancelado, não só por isso, mas porque teve uma partida a menos. Porque se a gente cancela o jogo e não faz outro no lugar, 3 equipes vão ficar com 8 jogos disputados, as outras 11 vão ficar com 7. Por exemplo, o Ulsan Hyundai e o Central Coast Mariners, que foram 2 eliminados, não tem o que reclamar, porque a diferença do Ulsan para o Xangai é de 5 pontos e a diferença para o Coast Mariners é 7 pontos. Não teria como chegar, mesmo se todos estivessem com 8. O Pohang Steelers teria. Só que aí a gente entra num argumento que eu comentei ontem na Rádio Mirai. A gente fez um pós-jogo da vitória do Marinos para cima do Shanghai Port, né, perdão. A gente fez um pós-jogo muito interessante, onde eu realizei um comentário falando justamente que não dá para a gente cobrar profissionalismo das equipes chinesas no ambiente da AFC. Desde 2013, a Confederação Asiática de Futebol, a AFC, é comandada pelo barenita Salman bin Ibrahim Al Khalifa, de 59 anos. Ele foi reeleito, se eu não me engano, no ano passado para o 3º ou 4º mandato dele como presidente da AFC. Desde que Salman bin Ibrahim Al Khalifa assumiu a Confederação Asiática de Futebol, repito, nenhuma confederação
foi mais beneficiada administrativamente do que Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes? Nenhuma. O presidente anterior era chinês, Zhang Zhilong. Espero estar pronunciando o nome corretamente. Desde 2 de maio de 2013, quando o Salman bin Ibrahim Al Khalifa sucedeu o Zhang Zhilong, nenhuma confederação foi mais beneficiada do que Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. Falando administrativamente. Dentro de campo é outra história. A ruindade dos árbitros a gente deixa para outro parâmetro. Mas administrativamente, times sauditas, catares e árabes são mais beneficiados. São. Eu conversei com o Vini da Central do Arabão ontem. A gente estava fazendo uma cobertura muito legal, eu e ele, sobre a desistência do Shandong Taishan. E ele falou, cara, você tem razão. Se fosse com um time saudita, isso não aconteceria. A AFC não seguiria o regulamento. Aí a gente precisa entrar no regulamento atual. Como era o regulamento da AFC Champions League Elite até ano passado? Que era a AFC Champions League. Não tinha a divisão. O regulamento era, você tem as duas conferências, leste e oeste, e a fase de grupos acontece, as oitavas acontecem, as quartas acontecem, as semis acontecem, a final acontece. Times sauditas só poderiam enfrentar times japoneses na final. Foi assim que o Urawa chegou na final, foi assim que o Marinos chegou na final. Você deixa equilibrado, você deixa justo. Você dá a oportunidade para um time árabe ou da Ásia Central e você dá a oportunidade para os times do Oriente. Japão, Coreia, China, Austrália. Foi assim que foi sendo feito desde 2010. Como é agora? Agora nós temos as duas conferências, fase de liga, oitavas de final, fase final. A fase final, em jogo único, quarta, semi e final, acontece em um país só, com os clubes podendo jogar entre si. Então, as quartas de final vai poder ter o cruzamento entre Al Nassr, do Cristiano Ronaldo, e Kawasaki Frontale. Vai poder ter esse jogo. Aí você deve estar se perguntando assim: bom, Matheus, ok, temos então a fase final num campo neutro, já que os times sauditas podem agora chegar 2 clubes sauditas na final, você vai me dizer então que a fase final vai ser em campo neutro. Vai ser no Vietnã? Não. Vai ser na Arábia Saudita. Essa temporada e a próxima, a fase final será na Arábia Saudita. Então, além de ter o limite de estrangeiros ampliado para os mega reforços sauditas poderem jogar, além de terem um elenco, um orçamento trilionário, as equipes sauditas vão poder decidir a Champions League Elite com a sua torcida a favor. Enquanto todos os outros, e aí eu não estou falando só do Oriente, eu não estou falando só do Japão, só da Coreia, só da China, eu estou falando de Emirados Árabes e Catar. Todos esses vão ter que jogar contra elencos bilionários e a torcida contra. Piorando a situação do Oriente. O Catar é colado na Arábia Saudita, os Emirados Árabes são colados na Arábia Saudita. O Japão tem uma viagem de 12 horas para Riad. O japonês tem que viajar 12 horas para Riad. Isso é justo? 2 temporadas na Arábia Saudita. Isso é justo? Para mim, parece
que o senhor Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presidente da Confederação Asiática de Futebol, quer dois times sauditas na final e quer tentar dar uma Champions League para o Cristiano Ronaldo, para o Mitrovic, para o Mahrez. Vocês, Japão, ó, vocês carregam aqui a gente na seleção, melhores campanhas de um clube, de uma seleção da UFC nas Copas. Vocês são a primeira equipe a se classificar para a Copa. Uma das equipes asiáticas vice-campeã do mundo é daí. Não, mas se fode aí. Arábia, o que você precisa? Para mim é isso que ele está fazendo. E eu não tenho como cobrar comprometimento, profissionalismo do Shandong Taishan, dos times chineses, se o presidente da confederação não é profissional, não é isento, não é imparcial. Repito, desde que Salman bin Ibrahim Al Khalifa assumiu a Confederação Asiática de Futebol, nenhuma confederação foi mais beneficiada administrativamente do que Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes. Nenhuma. É uma simples conta. Ah, mas Matheus, se você pegar a Champions League desde 2013, teve time chinês vencendo, teve time saudita vencendo, teve time japonês vencendo, teve time coreano vencendo. Entendam uma coisa. Quando você mantém um regulamento que é justo, que permite com que viagens longas aconteçam só uma vez na temporada, quando você permite que as equipes joguem próximas a si até a final, quando você permite que não haja duas equipes do mesmo país na final, é um regulamento, é uma forma muito mais fácil de você garantir a isonomia da sua competição. A Libertadores está passando por isso. A Libertadores hoje passa por um domínio brasileiro porque a Comebol não consegue montar um regulamento que proíba duas equipes do mesmo país na final. Porque a gente vai achar injusto se acontecer isso. Porque vai prejudicar o Palmeiras, vai prejudicar o São Paulo, vai prejudicar o Corinthians, vai prejudicar o Flamengo. Sim, vai prejudicar. As melhores equipes hoje são brasileiras na América do Sul. Só que a melhor forma de você ter isonomia na sua competição é você conseguir fazer com que o maior número de clubes e países cheguem à final. Do que adianta a gente ir para 5, 6 anos de domínio brasileiro, onde apenas tipo duas equipes argentinas chegaram na final junto com uma caralhada de equipe brasileira. Se eu não me engano, foram tipo 8 ou 10 equipes brasileiras na final, contra o quê? Duas argentinas, 2 a 4 argentinas. Acho que foram 2 argentinas e 10 brasileiras nos últimos 6 anos. É o que o Bin Khalifa quer fazer nesse formato. Ele quer que os próximos 6 anos seja com talvez um time japonês, um time coreano ou um time dos Emirados Árabes e o resto de times sauditas. Porque, desculpa, vamos ser honestos. O Tuller foi o melhor zagueiro do Japão no ano passado, um baita zagueiro. Só que eu não acho hoje que o Tuller consiga parar o Cristiano Ronaldo. Eu não acho que o Tuller consiga parar o Mitrovic. Eu não acho que o Tuller consiga parar o Firmino, o Mahrez. E aí você pode ter o Vissel Kobe, caso passe do Guangzhou, enfrentando Al Ahly nas quartas de final, Al Hilal na semifinal e Al Nassr na final. 3 times sauditas. 3 times sauditas até a final. Sendo que antes, o Vissel Kobe ia enfrentar um time chinês, um time coreano e chegar na final.
Não existe. E eu não tenho como cobrar comprometimento do Shandong Taishan. Eu não tenho como cobrar que os clubes chineses tenham uma gestão mais profissional se a própria confederação a qual eles estão submetidos não é profissional, não é isenta. Não tem isonomia na Champions League. A Champions League que tem mais isonomia é a Champions League 2, que é o formato da Champions League antiga. Que o Sanfrecce vai pegar agora o Lion City Sailors de Singapura e vai, depois, caso passe, pegar muito provavelmente o Jeonbuk Hyundai da Coreia e avançando deve pegar o Al Tawon da Arábia Saudita. É assim que tem que ser. Os times japoneses, coreanos e chineses jogam entre si até a final. Os times sauditas, árabes, catares e iranianos jogam entre si até a final. E na final a gente vê quem que é o melhor. Ou na NBA agora eles vão fazer uma fase final. Então, no lugar dos playoffs, eles vão fazer uma fase final. Porque o Los Angeles Lakers tem que enfrentar o New York Knicks, o Golden State Warriors e o Dallas Mavericks até chegar na final e ganhar do Boston Celtics. O que é isso, gente? Isso não é uma competição isenta, isso não é uma competição séria. Então, e eu já falei, a AFC precisa acabar. Enquanto Salman bin Ibrahim Al Khalifa for presidente da AFC, o Japão não vai ter nenhuma vantagem. Muito pelo contrário. O Japão vai ter que jogar contra os adversários, contra os árbitros que são ruins e contra a AFC. É isso que o Japão tem que fazer hoje. A Coreia do Sul, a mesma coisa, tem que jogar contra os adversários, contra a arbitragem e contra a AFC. Às vezes, o time saudita ele tem que jogar só contra os adversários. Às vezes, nem isso. Às vezes, nem isso. Não é uma competição isenta, não é uma competição justa para todos. Não é. A AFC não tem nenhuma regra de fair play financeiro. Não tem. Tinha a regra dos estrangeiros que ajudava a balancear. Você quer ter um elenco milionário? Ok, você vai poder escalar 3 desse elenco só. Não, agora você pode escalar 7. Agora você pode escalar 7. Nenhuma equipe japonesa tem 7 estrangeiros no elenco. Nenhuma. 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 Repito mais uma vez para você entender. Nenhuma equipe japonesa tem mais de 7 estrangeiros no elenco. Nenhuma sequer tem 7. É justo? Então a AFC tem que acabar. E o Japão tem que liderar esse movimento. Eu falei isso e repito: a Ásia é o maior continente leste-oeste. O saudita que está aqui, ele é muito diferente do japonês que está aqui. Historicamente, culturalmente, religiosamente, esportivamente. São dois povos que não conversam entre si. Diferente da América, que embora norte e sul e tenha suas diferenças entre a América do Norte, a América Central e a América do Sul, até conversam entre si, são histórias mais parecidas. E mesmo assim é dividido, é a CONCACAF e a COMEBOL. A Europa não existe essa divisão, não tem como. São povos muito parecidos, muito próximos. A África, mesma coisa, história, cultura muito parecida. Talvez língua, religião, forma de jogar o esporte de maneira diferente, mas a história da África inteira é parecida um país com o outro. Eles têm como conversar. A Ásia não tem isso. A Ásia não tem isso. Então é necessário que a AFC se divida em duas confederações separadas. Uma confederação do Oriente Médio e da Ásia Central, que teria o que hoje a gente conhece como a FC Oeste, Arábia Saudita, Irã, Catar, Jordânia, Omã, Emirados Árabes, Índia, todos esses países. Da Índia
para o leste é a Confederação do Extremo Oriente. Austrália, Japão, Coreia, Tailândia, China, Mongólia, Vietnã, todos esses países na Confederação do Extremo Oriente. Aí a FIFA que se vire para vaga de Copa do Mundo, vaga de Mundial, a FIFA que se vire. Mas não dá para, e aí repito, até para antes de 2013, não dá para a Arábia Saudita ficar subordinada a mandos e desmandos de um chinês, como ficou na presidência do Zhang Zhilong, e não dá para o Japão ficar subordinado à presidência de um barenita. Não dá. São povos muito diferentes que pensam futebol, religião, cultura, pensam de uma maneira diferente. Não dá. Tá claro que o Salman bin Ibrahim Al Khalifa está beneficiando as equipes árabes. Não só os sauditas, mas está beneficiando as equipes árabes. Tá claro. Imagina o bafafá que seria se o Shunsuke Nakamura vira presidente da UFC e aí ele começa assim, não, olha, agora então nós vamos dar 100% de bônus na premiação para as equipes japonesas, zero para as equipes sauditas. Nós vamos então fazer aqui uma competição continental, que a fase final vai ser toda jogada no Japão e já entra com 2-0 para o time japonês. É mais ou menos isso que o Ibrahim Al Khalifa está fazendo. Ele está beneficiando as equipes árabes. E eu não posso cobrar que os dirigentes do Shandong Taishan sejam profissionais de não abandonar a partida contra o Ulsan para não prejudicar todas as outras equipes que já jogaram contra o Shandong Taishan. Eu não posso cobrar desse cara se o próprio presidente da UFC não é imparcial a ponto de elaborar um regulamento que beneficie todos os clubes, não só os clubes de uma determinada parte do continente. Tudo isso que a gente falou no vídeo até agora se resume em a UFC tem que acabar. É simples isso. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu peço perdão por ser um vídeo longo, mas a gente teve que explicar a situação para entrar nos pormenores, para entrar nessa discussão que a gente teve até agora. E eu espero que você realmente tenha gostado. Deixa aí o seu like se você gostou, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para não perder nada do que a gente vai postar por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência e a sua paciência.